Às vezes a gente arranja umas sarnas para se coçar, mas tem umas coceirinhas que são boas. Aqui é assim, barulho de rua, aspirador de pó, cachorro latindo, vai ser assim, não tem jeito. Mas nesse vídeo, que eu me questiono, que eu faço um questionamento por que eu abri esse canal, eu volto ali na história, na minha história pessoal, para relembrar essa trajetória até chegar aqui, né, na abertura do canal, exatamente, agora em 2021. Desde a época que eu era estudante, eu sempre tive a vontade, pelo menos um dos objetivos da minha vida, além de ser arquiteto urbanista e trabalhar com projetos, que eu gosto muito, era também de dar aula, né, de pensar assim, de me espelhar nos meus mestres, nos meus professores que eu tive, né, conseguir ganhar uma carga de experiência e poder passar essa experiência para frente. Sempre tive isso na cabeça de que o que eu sei não me pertence. Então, o que eu sei, eu devo passar para frente. Eu preciso compartilhar isso. E isso ficou muito claro para mim, depois de 10 anos de formado, quando eu comecei a lecionar. Eu já tinha ali uma carga de experiência, de projetos, de vivência, de vida, já me sentia na idade certa para começar a passar o que eu vivi. Eu não me sentiria assim se eu fosse um jovem arquiteto recém-formado, já começando a dar aula. Dar aula de quê? Sobre o quê? Qual é a minha experiência nisso? Mas, ao mesmo tempo, ao longo desses 10 anos, lá pela metade dessa vida acadêmica que eu tive como professor, um pouco mais de 10 anos, eu fiz mestrado, e no mestrado algumas leituras foram fundamentais para mim. Um dos autores que foram fundamentais nesse trajeto foi o Roland Barthes, até muito por conta da minha linha de pesquisa, que era sobre narrativas, narrativas na arquitetura. Isso aí é um assunto para outro vídeo lá na frente, não vou falar agora. Mas que o Roland Barthes, ele trabalha, um dos temas de pesquisa que ele teve foi a questão das narrativas na literatura, mas não na literatura, a grande literatura dos grandes autores, mas na literatura da escritura, que ele chama, da confecção de textos. E um dos textos dele, fundamentais para mim, que foi assim, o que norteou boa parte ou metade da minha vida como professor, foi o livro dele, Aula. Foi o texto de abertura da aula magna dele, na escola de França, em 77, quando ele assumiu a cadeira de semiologia. E esse texto foi para mim assim, fundamental por conta, principalmente do último parágrafo. Logicamente, todo o texto que ele traz, toda a carga de discussão que ele traz, que ele faz quase que praticamente um resumão de tudo que ele abordou na vida acadêmica dele, das pesquisas que ele desenvolveu. E durante esse texto, ao longo desse texto, ele trabalha algumas questões muito importantes, principalmente da questão da relação texto e poder, enquanto texto, enquanto discurso, enquanto elemento de enfrentamento do poder, dos poderes em vigor, do poder enquanto elemento de doutrinação, o poder enquanto elemento de condução, de cerceamento, e o texto estando ao contrário a isso. O Roland Barthes, ele defende muito nesse texto, esse curto texto, da relação do poder e o texto, e de como a construção desses textos, da literatura enquanto construção de discurso ou de escrituras, como ele fala, é a forma de combater esse poder dominante. E no último parágrafo dessa aula magna dele, ele tem uma passagem que foi fundamental para mim. Eu vou fazer aqui algo que dizem que não é correto no YouTube, de você ler textos, mas estou nem aí. Há uma idade em que se ensina o que se sabe, mas vem em seguida outra, em que se ensina o que não se sabe. Isso se chama pesquisar.
Vem talvez agora a idade de uma outra experiência, a de desaprender, de deixar trabalhar o remanejamento imprevisível que o esquecimento impõe, a sedimentação dos saberes, das culturas, das crenças que atravessamos. Essa experiência tem, creio eu, um nome ilustre e fora de moda, que eu usarei tomar aqui sem complexo, na própria encruzilhada de sua etimologia. Sapiência, nenhum poder, um pouco de saber, um pouco de sabedoria e o máximo de sabor possível. Durante o texto dele, ele faz muito essa relação do saber e o saber com sabor, né? Você transferir esse saber para os outros para que eles possam saborear o seu saber. Isso é muito legal, né? E aí foi nesse momento que eu me dei conta do que eu estava fazendo, ou do que eu precisava fazer, né, enquanto professor. Eu entrei para dar aula, eu estava passando, né, transmitindo para os meus alunos o que eu sabia, dos 10 anos acumulados de experiência que eu tive, de vida, de profissional, de arquiteto. Eu precisava, né, logo depois, aumentar esse saber fazendo pesquisas. Então, anos depois, eu comecei a desenvolver pesquisas, enquanto professor, né? Essas pesquisas geraram mais conhecimentos e esses conhecimentos eu também transferi para os meus alunos. Junta-se a isso o meu mestrado, junta-se aí a minha pós-graduação, todos esses acúmulos de conhecimentos que eu fui adquirindo ao longo dos anos, né, através de pesquisas, e eu já estava começando a buscar essa última etapa, o de desaprender, ou melhor, né, aprender de novo, aprender com os outros, né, aprender novamente, ou reaprender, desaprender para reaprender, né. Não necessariamente precisaria ali fazer um doutorado, que é ainda um dos objetivos meus, né, ainda na vida. Mas eu precisava de algo diferente. E foi pensando nisso que eu decidi abrir esse canal. Já que eu tenho aqui um acúmulo de conhecimentos que eu poderia ainda transferir, ou transmitir, ou melhor, compartilhar. Eu gosto muito desse termo. Eu sempre defendi a questão do compartilhamento, né, do curso de arquitetura, não como um lugar onde os alunos estariam ali competindo entre si, pelo contrário, estariam ali compartilhando conhecimentos, compartilhando qualidades, compartilhando vivências. Eu acho que esse que é o mote, que pelo menos deveria ser o mote de qualquer curso de arquitetura, né, qualquer ensino de arquitetura, é você compartilhar. Voltando ao que eu falei lá no início, o que eu sei não me pertence. Então eu tenho essa necessidade, portanto, de compartilhar. Então, pensando nisso, abri o canal como meio, né, de discussão, como meio de compartilhar a minha bibliografia aqui dos livros que eu tenho, dos quadrinhos que eu tenho. Então, tudo isso foi um meio que eu tive, né, um conteúdo que eu tive para poder compartilhar com vocês, né? E aí, eu espero a troca. Né? Aqui não é uma conversa minha com a tela do celular, né? Mas uma troca. Eu quero de novo aprender. E estou aprendendo. Estou aprendendo a lidar com essa plataforma, estou aprendendo a editar vídeos, eu nunca imaginei isso. Estou precisando reaprender a falar, melhorar minha dicção, tentar falar de forma mais pausada. Eu sou muito imperativo nessa hora. Então tem que falar de forma mais pausada para falar todas as palavras, nasalizar o menos possível, que é um desafio, né, também é outro desafio. Então é um momento aqui, né, um novo momento para mim. É uma renovação, uma outra coisa, né, uma outra experiência que eu estou aqui compartilhando com vocês. Beijo para vocês, beijo para todos. E continue nos acompanhando, deem aí seu like, assistam nossos vídeos, por favor, sempre cliquem lá, definam os alertas de cada vídeo para receberem as atualizações, tá? Comentem, deem sugestões e críticas, já estou recebendo algumas, né? Isso é legal, né? Então essa que é a intenção. Falou, gente? Valeu, obrigado.